paz. Neste mês de outubro nós estamos trabalhando com o tema Vencendo as Crises com Bom Ânimo. E quero meditar com você no texto que se encontra no livro de Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de 1 a 3. Nos diz assim o texto: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O texto nos leva a uma compreensão clara do que verdadeiramente é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, ela não caminha com a incredulidade. Antes, pelo contrário, ela nos leva a confiar inteiramente naquele que nos prometeu. Assim, nós podemos observar na vida de Abraão. Abraão, quando recebeu o chamado de Deus para que saísse do meio da sua parentela, da sua terra, e fosse para a terra que Deus lhe mostraria, ele creu na palavra de Deus. Deus falou que ele teria um filho e ele creu na palavra de Deus. E que nele seriam benditas todas as nações da terra. E ele creu na palavra de Deus. Se olharmos para a sua história, vemos que teve momentos de dificuldades, teve momentos de lutas, momentos de provações, de crises. Contudo, a Bíblia nos diz que ele creu naquele que prometera. Irmãos, a fé, ela não caminha com a incredulidade. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Seja qual for a luta, a provação, a crise que nós enfrentarmos, precisamos olhar para aquele que tem nos prometido, que tem nos falado a respeito das coisas vindouras. Porque o tempo passa, com ele toda a sua história, mas aqueles que estão em Deus, com ele permanecerá para toda a eternidade. A Bíblia ainda nos diz que, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E isso fortalece o nosso pensamento. Fortalece o pensamento que mesmo nos momentos de crises, eles tiveram bom ânimo e não caminharam em incredulidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos preocupados com a coisa do tempo em que vivemos, dos nossos dias. Jesus havia estado com os apóstolos, havia ensinado, feito sinais, feito maravilhas. E quando Jesus subia para os céus, eles perguntaram: Senhor, quando restaurarás o reino de Israel? O Espírito ainda não havia descido sobre eles, e a preocupação era tão somente com aquilo que era transitório e passageiro. Mas quando foram cheios do Espírito de Deus, as suas perspectivas mudaram. A sua compreensão se tornou maior e a visão foi mais abrangente. A fé, ela não caminha com a incredulidade. O texto ainda nos diz que, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. No Evangelho de João, nos fala que o Senhor é desde o princípio, que tudo foi feito por Ele, e do que foi feito, sem Ele nada se fez. Hoje, em nossos dias, e até mesmo na vida da igreja, muitas pessoas têm falado de pensamentos positivos, vamos confiar, vamos ter fé. Mas essa não é a verdadeira fé. Isso pode ser paganismo, pode ser qualquer outro tipo
de ideologia humana, mas não é fé. A fé é a segurança firme naquele que prometeu. E a promessa que ele nos fez, que nós passaremos por aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. E Paulo ainda fala que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória em que nós há de ser revelada. A nossa esperança não pode estar no que é passageiro e transitório. A nossa fé, ela não é de nós mesmos, ela é dom de Deus. É assim que nos fala lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso de número 8. Não vem de nós, é dom de Deus. Amado irmão, caminhemos com bom ânimo. A fé, ela não é um passo no escuro. Ela está alicerçada na verdade do Evangelho. Não naquilo que eu penso, que o homem pensa, mas naquilo que ele nos prometeu aqui. E a nossa confiança é esta: que todas estas coisas cumprirão e elas terminarão da seguinte maneira: e eu virei para vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. A nossa esperança, mesmo que vivamos em tempos difíceis, em tempos de crises, caminhemos com bom ânimo, porque aquele que há de vir, virá, e com ele viveremos para toda a eternidade. Coloque os teus olhos no autor e consumador da nossa fé, pois é ele que nos sustenta, nos fortalece e nos dá graça para caminharmos, vencendo as crises com bom ânimo. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.